Olá, bem-vindo ao Pod 50, um podcast dedicado ao universo 40, 50, 60, 70 a mais. Aqui nós tratamos de diversos assuntos: saúde, viagem, relacionamento, comportamento, tudo que abrange o universo aí da maturidade. E hoje o papo vai ser muito gostoso, vai ser diferente. Imagina 3 mulheres conversando sobre o universo feminino, sobre algumas questões, e nós selecionamos 3. Vamos ver se vamos dar conta de ficar nesses 3, porque sabe como é que é, né? Nós somos 3 falantes, mas eu tenho certeza que vai ser muito rico. Aí você aproveita, manda seu comentário, vê o que achou, já deixa seu like também, que é para ajudar o canal. E o assunto que nós vamos falar, já vou apresentar minhas convidadas, será protagonismo, autocuidado, parcerias e conexões, que é aquilo que nos envolve, eu acho que é muito importante para todas nós. Então, eu tenho o prazer de apresentar 2 queridas, a Lilian Vieira, que é comunicadora, especialista em comunicação e oratória. E, aliás, ela vai fazer um trabalho muito bacana comigo, vocês vão acompanhar. Ela vai me ajudar nesse novo processo de podcast, que é um universo novo para mim também. E aprender a falar assim, de uma maneira mais gostosa com vocês, que seja bem proveitoso, né? E a Ágata, querida parceira da Evolure, que também é parceira do Cinquentando, e a Lilian está no portal como nossa colunista. Para quem não viu ainda o portal Cinquentando, não deixe de acessar, ela está trazendo muitas matérias sobre comunicação. E a Evolure, que é a marca que eu uso, que é minha parceira, que eu gosto, que cuida aí da nossa pele com muito carinho. A gente vai conhecer um pouquinho mais também. E aí, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui para esse bate-papo Obrigada. totalmente Íntimo. Entre íntimo, amigas, entre entre Isso amigas. amigas. Obrigada, Tati. Patrícia. É um prazer estar aqui. É um prazer dizer que você pode, que você quiser. E 50 também, né? Então você Sim, pode sim. qualquer coisa. Estou muito feliz de estar aqui de novo. É só o começo. Você está maravilhosa. Privilégio de dividir a mesa com você aqui. E dessa vez com a Ágata também. Um encontro sensacional. Acho que vai fazer todo sentido a gente conversar sobre conexão e parceria. É, Nós nos conhecemos um evento proporcionado por uma outra mulher que também é protagonista, também entende de conexão, de todas essas questões, né, Paty? E foi lá que eu conheci a Agatha e você e só começou. Então, estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. eu que agradeço. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da Isso. conexão, que é como você falou, nós não sei se foi um acaso, mas é porque nós nos permitimos, Isso. né, de uma certa Uhum. maneira estar aí e nos encontrar e fazer disso uma grande parceria. Mas primeiro gostaria que a Agatha, né, desse as Eu tô boas-vindas. muito grata, amiga, pelo convite. Para mim, é um privilégio a nossa amizade, em primeiro lugar, e o nosso encontro, que foi através de um evento também. Então, faz muito sentido a gente falar aqui sobre parcerias e conexões, assim como a gente se Uhum. encontrou também no evento de uma outra mulher. Inclusive, conversar sobre esse universo feminino 50 mais. Então, eu me sinto privilegiada por ter acesso a esse assunto, por ter pessoas à minha volta que já falam, que falam sobre isso, que tiram dúvidas, que esclarecem, porque uma coisa é fato, né, amiga? Vamos alcançar. Né? Todas nós vamos alcançar essa Uhum. idade e vamos ter essas experiências. Sim. Então, assim, a minha mãe ela só soube das transformações do corpo, da mente, né, do Uhum. emocional, passando mesmo, vivenciando e tendo essas surpresas. Agora, já no meu momento, eu já estou me preparando psicologicamente para isso, sou Perfeito. curiosa e ter pessoas à nossa volta nos prepara, né? Nos Sim. deixa mais corajosa até. Então, muito feliz de estar aqui participando com você. Obrigada, amiga. Eu Vamos que bater papo, vamos agradeço. bater papo. E que bom, Agatha, porque, assim, esse universo 50 a mais, até pouco tempo, ele não era tão discutido, né? Sim. A mulher de 50 anos, na época da minha mãe, por exemplo, tinha uma visão totalmente diferente do que é passar por essa fase. Era muito obscuro, até muito tabu em Uhum. relação à menopausa, em relação a se permitir. Então, assim, era uma questão, era quase um fim da linha.
Sim. Não tenho muito mais o que fazer, já criei os filhos, agora vou ficar quietinha no meu canto. E nós estamos no momento agora, vivendo, que nós percebemos que, opa, não, peraí, tem muito tempo pela frente. Né? Eu fiz uma live há pouco tempo com a Silvia, que tem 78 anos, uma mulher super ativa em todos os sentidos, de corpo, de alma, de namoro. Então, assim, os 50 é apenas um outro momento. E você Sim. poder vivenciar isso de uma certa maneira, você que ainda está nos 30 e poucos, já ter essa consciência é muito legal, porque você ainda, quando chegar, já vai estar mais preparada do que nós agora, né? Então, por mais que seja a página 50, eu observo que tem muitas mulheres de 30 e 40 que estão fazendo parte, porque cada uma está no momento, porém, eh, estamos quase todas assim. Existem diferenças, mas nós somos muito parecidas em muita coisa. Sim. A vida está aí ainda para todas, né? Sim. Mas vamos começar com qual tema? Com- Vamos jogar aqui os dados. Vamos O que que a jogar os gente vai dados, fazer? né? São 3 assuntos É muito muito. importantes Uhum. que em algum momento eles vão se conectar, né? A gente estava até no carro para vir para cá e a gente conversando, a gente falou, né? Meu Deus, como que a gente saiu de um assunto? É, Como é que a gente foi parar nesse, né? De A gente, repente a gente estava num assunto. Então eles estão conexos, até porque é uma conversa entre mulheres, né? Acredito que a maioria do público também seja sim. mulher, que a gente consegue fazer isso de forma sistêmica, né? Então, o que você é sugere? natural para nós, né? A gente começa a falar sobre um tema, sobre um assunto, e a gente entra numa costura que a gente mudou E vai. completamente, É. porém, tudo faz sentido. Então, acho que Olha, começar com uma é sua escolha. eu acredito assim, eu sou muito fã, muito mesmo, de conexões e parcerias. Uhum. Inclusive, até quando eu comecei a própria página, antes de começar a página, eu fiz um processo de coaching e eu acabei descobrindo que eu sou uma ponte. Eu sempre gosto de brincar nisso. Eu sempre fui uma ponte entre pessoas que se conhecem, uma ponte entre uma situação, uma experiência, uma pessoa. Eu adoro fazer conexões e conectar pessoas. Então, eu vivencio isso o tempo todo. E ao mesmo tempo eu percebo e vejo que ainda existe muito tabu em relação às mulheres se conectarem e se ajudarem. Porque aquela questão da rivalidade feminina, eu não vejo como algo intrínseco à mulher, que nós nascemos assim. Eu acredito que nós, infelizmente, somos ensinadas a ser assim, a competir. E com isso nós perdemos muita coisa. Então, aquela questão da menininha, porque a menina é mais bonita, sua coleguinha, e aí depois a questão de namoradinho, disputar namoradinho, parece que a gente está sempre numa disputa, é mais bonita, o corpo mais legal. Tem essa cultura. E quando a gente percebe que isso nos desmantela, isso nos torna mais fracas e que quando a gente, pelo contrário, nós aqui nos conectamos, nos ajudamos mutuamente, participamos de eventos ou nos unimos em parcerias, vamos fazer isso, eu tenho essa força, você tem outra, Sim. vamos fazer juntas. Isso nos dá uma força muito grande. E é muito bom. Eu não sei se nós percebemos isso com a maturidade ou se o momento agora está mostrando que, opa, gente, mulherada, vamos nos unir porque isso é muito legal, nós temos muito a ganhar. Enfim, porque aquelas que não perceberam isso ainda, eu acho que poderia começar a ver as coisas com outro olhar. Vocês percebem essa questão de rivalidade ainda? Você que trabalha muito com Sim. mulheres, e você que está nesse mercado agora de cosméticos, como que... Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo assim: se você está fazendo o que você está fazendo aí sozinha, pode ser que você esteja fazendo uma coisa muito pequenininha. Porque se você vai realizar grandes coisas, se você tem intenção de realizar grandes coisas, você vai precisar de outras pessoas. Uhum. E se você trabalha com o universo feminino, com as forças ali, né, principalmente no empreendedorismo, são mulheres nas quais você vai se conectar. Então, eu vejo um processo, isso aí que você falou da questão cultural, é muito verdade. Nós fomos ensinadas, sim, de uma forma velada, ninguém fica Sim. falando, instigando ali a rivalidade ou não. Nessa questão, né, eu não sou feminista, mas nós sofremos uma construção ali nesse olhar. Eu acho que a gente já vem quebrando umas barreiras, mas como outros assuntos, inclusive, a gente ainda tem muito para galgar, muito para conseguir conquistar. É o caminho. E você mencionou das que ainda não estão vivendo isso. Uhum. Então, eu acredito que, assim, elas estão perdendo. Talvez ainda com algum medo, algum receio, porque, de fato, elas não entenderam a força que elas têm e a força que eu tenho somada. Sim. E sim como uma rivalidade. Outro assunto que eu acho importante com essa questão da rivalidade, quando a gente vê, nós não tínhamos antes referenciais para ver. Então, por exemplo,
Mas vamos falar antes de empreendedorismo, mas lá na questão do corporativo. Eu tinha uma diretora, uma gerente, nem na diretoria ainda, eu só tinha uma gerente. Quando eu olhava eu e a Agatha do lado, eu só tinha uma mulher lá no cargo de gerência, eu olhava para a Agatha como? Só tem uma vaga. Sim. Então nós não tínhamos referências. À medida em que você, olha outro assunto chegando junto, protagonismo, onde Sim, você assume o protagonismo do seu papel, da sua história, dos seus sonhos, do desejo. Hoje a gente pode transicionar de carreira com mais facilidade que a sua mãe, por exemplo, do que a minha, que Claro. nem imaginou isso na Sim. vida. Então, quando eu assumo e tomo alguns lugares de destaque, eu também faço o meu papel de dizer para outra, não precisa se preocupar. Tem lugar para outras mulheres. Eu, na produção audiovisual, vi muita mulher conquistando o lugar, por exemplo, de cinegrafista. Sim. E aí eu olho, cara, então também posso ser. Porque nós temos agora referências. Então eu vejo, a gente avançou. Mas como assim, em outros assuntos, a gente tem um caminho. Estarmos aqui falando disso, a gente está cumprindo o papel social. Sim. Eu acredito nisso. Sim, sim. E reconhecer na outra. Sabe que existe um estudo que eu achei muito interessante, que mulheres, eles fizeram um estudo com currículos, não sei se você viu, se vocês viram, Acho que e eram com fotos, e as mulheres eram recrutadoras. Hum. Quando eram mulheres mais bonitas, elas tiravam, tiravam. Quando eram homens mais bonitões, passavam. passavam. Mas assim, né, é o medo da outra, até, assim, né, até nessa questão estética, né? E eu fico pensando, gente, mas olha só, quando eu te conheci, por exemplo, Aham. que foi num evento que eu estava lá, né, no palco, lá no Tava. teatro, eu olhei e falei assim, gente, que mulher linda. Sim, sim, sim. Sério. Eu também. Eu E também eu falei, nossa, desci, ela eu é desci do linda. palco e eu falei, né? Sim. Me referi a você, falei, nossa, que linda que você está poderosa. Eu falei, gente, qual o problema da gente reconhecer e enaltecer outra mulher? Sim. Isso não tira o nosso lugar, isso não tira o nosso brilho, isso Não. não tira a nossa Ao capacidade. contrário, né? A gente estar do lado de uma pessoa bonita e claro que a beleza também ela começa de dentro para fora, Sim, né? bonita, Então competente. exatamente, elegante, bonita, forma de falar. Então assim, na verdade é um imã, né? A gente quer estar junto, Quer estar junto. né? Nós que já entendemos, que eu acredito que muitas mulheres também já entenderam, né? Como somos, o quão somos parceiras, amigas, sabe? Confidentes e o quanto a gente consegue iluminar umas às outras estando juntas. Então, assim, somos pontos de luz separadas, igual Sim. você comentou aqui, só que quando a gente tá junto, a gente vira o próprio sol, né? É verdade. A gente vira o Gostei. próprio sol, exatamente. E aí, eu assim, né? Eu tenho uma idade diferente aqui ainda, mas eu sempre gostei muito de conversar com o pessoal mais maduro, que tem outras ideias, mais experiências. E aí, hoje, eu vejo que eu faço um transporte de informação Sim. entre a nossa conversa, que é uma conversa madura, uma conversa com muita experiência, né? Que eu tô aqui, na verdade, aprendendo e sugando e adoro aprender coisas novas e aprender assuntos diferentes e levo para as minhas amigas, as meninas que têm a mesma faixa etária que a minha, e vou repassando essas informações. E elas vão, é mesmo, é verdade. Então, assim, eu estou, né? Muito mergulhada no universo feminino, em contato com várias mulheres, eventos e já entendi sobre a parceria e o quão somos amigas e não somos rivais. Na verdade, eu nunca tive esse pensamento. Já começa por aí. Eu nunca entendi e nunca aceitei esse olhar do que falavam de que mulheres são rivais. Na minha cabeça, nunca fez sentido isso, porque eu não sentia isso. Eu olhava outras mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes, competentes, e eu falava assim, nossa, eu preciso ser amiga dela. Mas eu vou te cortar. Por quê? Por que você sentia isso? Porque ela me inspirava, e aí eu falava assim, eu quero ser amiga, eu quero estar do lado de pessoas assim, porque eu me sinto bem estar do lado, mas não assim, nossa, eu não quero nem... Mas então, por trás disso tem o quê?
tenha confiança em mim, primeiro. Ah, sim, verdade. A beleza está nos olhos de quem vê. Sim, verdade. Entendeu? Então, como eu tô segura de mim, como eu sei que eu estou num processo, eu não sei tudo e não preciso saber, não preciso ser perfeita em tudo. A gente não precisa saber tudo. Sim. E eu tô avançando. A fala da Agatha foi sensacional no sentido de eu quero aprender. Então, aí a gente cai numa duas outras palavrinhas que a gente pode aprender a não viver, que é a comparação. E mudar isso para a inspiração. Ao invés de me comparar com alguém que eu vejo e que é bonito, eu me sinto ameaçada, não, eu chego nela e falo, o que ela lê? Onde ela aprendeu a fazer isso que ela faz? Uhum. Onde ela vai? Que ambientes ela vive? Mas por quê? Porque eu sei que eu também posso alcançar aquilo. Então, de fato, a gente vem de novo na autoconfiança, na segurança, na certeza. Quando você desceu daquele palco e falou aquelas palavras gentis pra mim, você me disse mais sobre você do que sobre mim. Sim. Eu sei a força que eu tenho, eu sei a mulher poderosa, eu sei quanto eu construí a minha história até agora, consigo reconhecer na sua essa força, esse poder. Sim. Então, de novo, não tá em quem é a referência, mas em quem tá percebendo aquilo. E como é que a gente pode ajudar você que está assistindo a mudar isso? Mudar a perspectiva, então. Não se compare, se inspire e busque aprender. A Agatha teve isso, pelo jeito, muito intuitivo, né? Desde criança. Eu sempre tive esse olhar, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de aprender. Então, e sempre fui aberta também. Por exemplo, no evento que nós nos conhecemos, né, Paty? Eu fui sozinha. Uhum. Então, é um evento de mulheres empresárias, chamava Elas que Lucrem, um evento muito legal. E aí eu fui convidada. Vou sozinha, claro. Uhum. Porque sozinha, eu acredito, eu adoro sair sozinha, adoro viajar sozinha. Eu Tá gosto, vendo? Segurança. eu gosto muito de ficar sozinha, adoro também interagir. É. Tenho muitas amigas e amigos, só que eu também gosto desse outro momento. E aí eu acredito que quando a gente sai sozinho, a gente está mais aberto a essas conexões e fazer amizade e fazer essas trocas. E aí foi quando eu conheci a Paty, que a gente se conectou de cara, né, amiga? Foi de cara, é verdade. Foi a energia, assim, que bateu. Então, assim, lá eu tenho certeza que eu ia chegar no evento que ia ter mulheres de todos os tipos, inclusive mulheres brilhantes e mulheres maravilhosas. E eu já fui, nossa, tomara que eu encontre várias, tomara que eu me tá conecte vendo? com várias. E algumas pessoas, né, algumas mulheres que eu acabo conhecendo, que eu percebo que ainda tem aquela fala antiga, sabe? Eu vou te falar que são poucas pessoas que eu deparo hoje em dia que assim, não, mas nem toda mulher é assim, mas nem toda mulher quer o bem da outra, mas nem toda mulher é amiga uma da outra. Aí eu até me assusto porque eu vivo hoje num universo tão de sororidade, né, de parceria, de amizade, de inspiração, que eu esqueço que ainda tem, mas ainda tem, infelizmente, as que não, ainda que estão no processo, né? Eu acredito que elas estão no processo. No processo. Eu não acredito que vão morrer assim, não. Porque Não, a gente, aprendizado contínuo, né? a gente tá evoluindo. Mas o que a Lilian falou, eu acredito que dá para nós pegarmos como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o que você falou é muito verdadeiro. O que a gente enxerga no outro é aquilo que nós temos. A gente só vê aquilo que a gente reconhece por algum motivo. Então, se você está percebendo essa questão, está sentindo essa dor, para um pouquinho e pensa, onde que eu estou? Por que está doendo? Será que eu estou faltando uma autoconfiança? Será que minha autoestima está baixa? Como que eu posso modificar isso? Porque o que você falou, você sabe a força que tem, então você reconhece na outra também. Então, que não seja como um motivo de culpa ou de se sentir mal, não, ok. Então, se você ainda não está nesse momento, observe por que você não está. E faça Paty, disso. Todo momento a gente tem que fazer isso. É. E em todas as áreas. As perguntas são as armas mais poderosas que nós temos nas mãos. A pergunta muda tudo. É uma ferramenta do coach, né? Uhum. Ela é muito importante. E quando a gente vai gerenciar a emoção, porque é emoção em todo tempo. Quando você olha uma Sim. mulher, talvez, e Sim. fale, não, ela vai roubar meu lugar, eu vou me sentir ameaçada. Eu não vou dizer como a Agatha que eu fui assim desde pequena, não. Eu lembro, agora você falando, retomei ali nas falas da infância, né, que eu lembro, minha mãe me conta, eu queria uma irmã, porque eu era muito sozinho, eu era filha única. Até os quase 5 anos eu fui filha única. Meu irmão nasceu, eu
Meu irmão nasceu em dezembro, eu completei 5 anos em março. 4 e pouquinho. E eu queria uma irmã, mas ninguém tinha me explicado que eu ia ter um irmão que era um bebê, que eu não ia poder Ia brincar. interagir com a criança. Até tirei ele do berço, dei uma cacetada na cabeça dele, pitidico, mas que eu Sério? queria brincar. Quando ele nasceu, aquele pacotinho, e era um menino, e eu não sabia que eu não podia brincar, eu queria uma irmã da minha idade para brincar. Uhum. Eu me frustrei um pouco. Minha mãe me explicou, tudo passou. Passado um tempo, na fase de pré-adolescência, eu agradecia que ele era menino. Porque eu tinha primas nas quais elas eram comparadas. Ai, fulana, eu via minhas tias, eu sim. via as malínguas ali, comparando fulana, não sei o que, não sei o que. Falei, ai, graças a Deus que o meu irmão é um homem. E aí eu não tenho comparação. Uhum. Eu tive que mais pra frente mudar isso e fazer algumas perguntas. Essa semana, e todo momento perguntar, por que eu tô sentindo isso? Hoje eu vivi uma situação dessa onde eu chequei a emoção. Peraí, o que foi isso aqui? E aí, joga o chicote fora, para de se lamentar, de condenar, só ajusta. E traz pra consciência. E aí aquilo vai ajustando, num próximo movimento vai ser mais leve, mais livre, mais diferente. Então, consciência daquilo que a gente sente. Eu me sinto ameaçada. Por quê? Exato. Curioso, Liliana, então nós estamos em momentos diferentes, porque eu só consegui passar por isso depois de adulta. Porque eu ainda fui uma adolescente extremamente com autoestima baixa. Tá. Eu me sentia muito patinho feio. Eu tinha minhas amigas, mas eu sempre me achava. Então eu tinha essa questão da rivalidade. Ai, mas por que meu cabelo não é igual? Por que eu não sou uma paquita? Eu tinha todas essas coisas que só depois de adulta eu consegui perceber que eu tinha o meu valor, o meu jeito de ser, né? Então, porque nós realmente fomos ensinadas, assim como você falou, devo ter ouvido muita coisa, nós ouvimos, Sim. e às vezes fica lá dentro. E você falou uma coisa da emoção, eu achei muito interessante, a minha terapeuta, porque eu estou num processo de terapia, que eu recomendo, gente, terapia é uma coisa maravilhosa, todo mundo tem que fazer. Gente, o mundo ficaria melhor se todo mundo fizesse terapia. Assim, Hashtag fica a dica. hashtag fica a Terapia dica. vida. E a minha terapeuta falou uma coisa que eu acredito pode servir para todas nós. É emoção, pensamento e sentimento. E ela falou, olha, emoção é algo quase que fisiológico. Você não tem como controlar igual você querer fazer suas necessidades. Ah, eu quero fazer xixi, você precisa fazer. Então, às vezes acontece alguma coisa que te aciona e você sente, você tem uma emoção. Agora, o que você vai fazer com aquela emoção? O que você vai pensar a respeito? Como você vai trabalhar aquilo é que pode fazer a diferença. Então, se você fala assim, você vem essa sensação de, sei lá, impotência ou de ciúmes. Aí, se você alimenta aquilo, não, mas por que você criou uma Isso. história, mas por que ele fez isso, mas por que isso e aquilo? Aí você já cria um sentimento de raiva, aquilo enrijece. Então, emoção, ok, não me fez bem, mas calma, aquilo que você falou, vamos trazer para consciência, por que eu estou sentindo isso? Peraí, será que eu ouvi isso em algum lugar? Mas será que é assim? Vamos tentar pensar de um outro modo para que você não crie um sentimento que vai fazer com que mude o seu comportamento, porque exatamente depois isso que eu ia falar. disso você vai ter um Vai ter uma ação. comportamento, vai tomar uma ação. É. Então, é bom porque você fala, tudo bem, eu senti, assim, essa emoção Claro. não tem, passou, faz parte, Não vou tem como acolher, desligar, senão você não tem, morreu. não dá tem pra ela como. falar assim, não lute contra, porque isso vai te fazer mal, deixa sair, é importante. Sente, né? Sim. Aí Entende depois você e deixa aí. raciocina e transforma para que você não tenha um comportamento repetitivo. É que a gente está muito no automático, né? A É. gente está com uma vida muito acelerada. Nós estamos sendo requeridas em muitas coisas com muito mais aceleração. Então não dá tempo. É mais fácil ir na pegada do intuitivo, do primitivo. E o primitivo quer me preservar a minha sobrevivência. Se outra mulher for ameaça para mim, eu já vou fechar. Exatamente. Então, não, de novo, e no comecinho vai ser um pouco trabalhoso. Sim. No comecinho vai ter que parar, vai, peraí. Isso aqui, vamos. À medida em que aquilo vai se tornando um hábito, você vai fazendo muito mais rápido e daqui a pouco você está escolhendo aquilo de forma tranquila. Porque a única coisa que a gente tem controle é o que a gente pensa. Aí tá a diferença da dor e do sofrimento. Dor, tá garantido, minha filha. Segura isso. Você não sentiu ainda, ninguém Faz te parte. disse. Você veio aqui para aprender sobre isso. Uhum. Tá viva? Vai doer. Em algum momento vai doer. Mais, menos. Agora, o que eu vou fazer com aquilo? Tem sempre duas opções.
Ou eu vou ficar chorando, me lamentando, e amanhã de novo, e aquilo tomando as proporções ainda maiores, porque, né, que nem você falou, o pensamento, e nós somos boa de roteiro, hein? A gente cria umas historinhas, A gente tem uma a gente é criatividade muito boa de roteiro. Meu marido uma vez falou pra mim, gente, se a Globo te conhece, o Valcir Carrasco ia perder o cargo de novelista. Sim, sim. Como você chegou aí? Eu falei, não sei, eu sei que é possível. Aqui eu criei essa história. Só eu? Me diz aí. Não. Então, a gente tem a escolha aí de optar. Não, vou pensar isso aqui. Sempre tem um lado bom para pensar. A gente conversou, né, de um momento aqui. Eu falei, me dá 3 coisas positivas que você viu ali. Que a gente tem o hábito de olhar o que não ficou bom, Exato. o que não tá certo, o que eu ainda não consegui. Eu falo com as minhas alunas, 3. O que a gente vai ajustar? O exercício de gravar, de falar, o que foi melhor? Primeiro, 3 coisas positivas que você gostou de se ver na tela. 3 coisas positivas acerca de você. Muda isso a lente. É verdade. Muda e tá na nossa mão mudar. Sim. Depois, porque nós estamos em franca evolução, em franco desenvolvimento, aprendendo todo dia, a gente vai implementar uma coisa nova. Mas sempre tem algo bom para ver. Sim, sim. E sabe uma coisa que, pegando o gancho de conexões, parcerias, mulheres e autoconhecimento e dores, fazendo esse mix, uma amiga minha me enviou uma matéria, assim, que era uma história em quadrinhos muito legal que dá para tirar assim várias percepções e várias lições aprendidas, tem a ver com o que a gente está conversando, que é assim, nós mulheres, a gente se abre uma com as outras, né? A gente expõe nossas dores com as nossas amigas, a gente fala no detalhe do detalhe e assim, e a gente se fortalece juntas, né? Troca de experiências, de ponto de vista. Em alguns momentos, a gente acaba passando por situações na vida, por acreditar que aquilo vai ser o melhor caminho, né? Por às vezes não ter conhecimento amplo do que está acontecendo, e a gente vai. E nessa historinha contava sobre uma moça que aceitou o convite de um rapaz para entrar na vida dele. Muito legal. E ela era enorme e a vida dele era uma caixinha bem pequenininha. E aí ele fica assim, vem, entra na minha vida, entra na minha vida. Mas será que vai caber? Né? Eu me identifiquei muito com essa história também, né, gente? E aí ele, não, você cabe, entra aqui. Ela entra na caixa. Aí ele, mas entra mais um pouquinho. Aí ela vai se diminuindo, E aí ele, não, mas ainda não tá cabendo. E aí ela vai se diminuindo. E ela tá ouvindo uma voz que é um vozeirão, assim, sabe? E ela vai se diminuindo, de repente ela tá bem pequenininha dentro da caixa. Quando ela olha pro lado, é uma minhoquinha. Aí ela fala, nossa, mas era você aquela voz? Era eu. Poxa, bom, mas ok, tô aqui, né? Já tô aqui nessa. Ela tá bem pequenininha assim também. Tô aqui na sua vida. Aí ele fala, legal. Ela falou, e aí? O que a gente vai fazer? Ele, nada. Na verdade, eu tô para receber umas coisas aí, acho que você já pode ir embora. E aí ela começa a chorar, e aí entra em depressão. Poxa, mas, né, eu me esforcei tanto para estar aqui dentro da sua vida, né, dentro da caixinha. E aí ele, mas assim, também eu nem achei que, eu nem acho que você era tudo isso também, sabe? E aí ele começa, e ela entra naquele limbo, etc. E aí ela fala assim, poxa, mas eu tava lá em cima, né? Ela tava em cima de tipo um pedestal, assim. Aí ela falou assim, mas eu tava lá em cima, eu achei que você também ia estar e tudo mais. Ele, mas eu não tava lá em cima, eu tava aqui embaixo, foi você que me colocou ali. Aí eu fiquei, gente. Nossa. E aí, enfim, aí ela acha o pedestal de novo e começa a escalar esse pedestal para ela subir de novo, para ela crescer de novo. E aí, quando ela tá quase escalando, que ela tá quase conseguindo, mas acha que não vai conseguir, vem uma amiga. Ai, que lindo. E aí vem uma amiga e fala, miga, vem! E aí ela puxa. Aí a amiga vem e fala, amiga, o que aconteceu com você? Por que você tá desse tamanho? Você é o tamanho de uma minhoca?
Aí ela fala, ai, amiga, amiga, mas você é tão linda, você é tão inteligente, você é tão competente. Aí vem outra amiga e tal, e aí começa a juntar. E ela começa a crescer de novo. E fica do Olha, tamanho das amigas. E aí, assim, são muitas lições aprendidas que eu vi nessa história, nessa história de quadrinhos, né? Até o fato de você se diminuir, entrar na vida de outra pessoa, né? Uhum, E o poder das amigas, né? sim, Das mulheres. sim. E isso também me fez lembrar que a minha mãe, ela sempre pregou uma fala. É que eu sempre fui do contra também, né, gente? Eu sempre quis fazer as coisas diferente do que eu vejo, do que eu ouço. E ela sempre pregou eh, que as mulheres não são amigas umas das outras. Eu acho que eu nunca te falei isso, né, amiga? Não. Ela sempre, mas assim, ela sempre bateu muito nessa mas tecla. provavelmente foi algo que É, passou. A o que ela gente falou, se aprendeu. agora Não, nós eu sei o estamos motivo. pensando ainda, imagina mais lá Exato. É, atrás, aham, né? Muito Eu mais sei difícil. exatamente o motivo dela falar isso, né? Então, assim, tanto que ela não tem amiga. olha. Ela nunca Hum, teve. E existe até uma história que fala assim: para e pensa, quando você tá com um probleminha, quem que vai te trazer um chá? É uma amiga. Quem você está numa dor, quem que vai te dar um conselho? É uma amiga. Você está num banheiro de uma balada, você não É. conhece, me empresta seu batom. Na verdade, nós temos isso muito dentro de nós. É porque, aquilo que nós já falamos, nós fomos muitas vezes ensinadas a ser de outro jeito. Quando a gente fala até de protagonismo, não sei se vocês já viram, existe filmes, livros, assim, a história das mulheres, principalmente no século passado, que seja daí para trás, quantas mulheres brilhantes que eram escritoras e elas não podiam assinar nem o próprio livro, às vezes era o marido que sim. assinava, ou mulheres poetisas, cantoras, assim, nós estamos agora assumindo o protagonismo da nossa vida em todos os sentidos. A gente não podia nem votar, não podia desquitar, porque a mulher era considerada, enfim, não podia nem matricular o filho na escola se ela fosse desquitada. Tem todo um Tinha que pedir contexto autorização para para trabalhar. trabalhar, passaporte. Esses dias eu vi um documento, o marido autorizou ela a viajar. Então, historicamente, Historicamente. é tudo muito recente isso que nós estamos vivendo. Uhum. Sim. Nós sermos assim protagonistas da nossa vida hoje em dia em todos os sentidos, como empresárias, como mulheres aí que estamos à frente de trabalho, das nossas próprias Sim. vidas, ou cuidando Uhum. de nós, fazendo terapia, tendo nosso autocuidado, nos olhando. É Tomamos tudo as muito nossas novo. próprias decisões, É né? tudo Tipo, do que a muito gente novo. E acredita que é aí é melhor. muito perigoso, porque aí a gente vai para outro extremo. Vai para É, polaridade. é. É normal, enquanto você viveu uma situação muito degradante, muito ruim, não era para ser assim, não era para ser assim. É que a humanidade vai degringolando a cada década, a cada temporada, a gente vai ficando cada vez pior, mas não era. Então a gente estava naquele extremo de realmente ser moeda de troca antes. Os pais trocavam as filhas por dote, vendiam as filhas em casamento para fortalecer a riqueza e a estrutura e a força de exército dele. A mulher só era para ter filho. Sim. E ela tinha que ter um filho homem ainda. Depois a medicina veio e contou que quem define o sexo da criança é o marido, não é a esposa. Mas a esposa antigamente era, não deu um filho para mim, a É. primeira filha era mulher, enfim, é horrível a história. Só que agora a gente está indo num outro extremo. E aí nós estamos vendo uma geração de homens com medo das mulheres, Sim, por isso até afeminados de com medo e mesmo, até feminicídio, né? Sim. esse alto índice. E aí toda essa virada que a gente está vivendo. E Então, assim, e de mulher, que na verdade o que que acontece? Eu enxergo que também esses homens com medo de mulheres e afeminados, talvez porque começou a acontecer essa polaridade de mulheres também muito Mas masculinizadas. porque o nosso modelo de sucesso É, são os são homens. os homens. Então, assim, de repente nós saímos de um pontinho A para um ponto B, mas qual que é o meu modelo, que nem você falou, de um As gerente, de um líder, de um referências. diretor? É um homem. Agora que nós estamos entendendo Isso. que não precisamos ser iguais a eles Isso. para exercer a nossa força feminina. Por isso sim, que a gente traz, né, lá no clube, onde eu estou muito envolvida com essa questão de mulheres, no clube W2W, o clube nasceu com duas primeiras mulheres sofrendo as questões de abandono, sozinhas em casa, com filhos, precisando fazer dinheiro para pagar as contas, sozinhas. Então elas vieram com a fala de o quê? Força e coragem.
Nós somos fortes, nós somos corajosas. Não, 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 não. Começaram a atrair uma sensação de um público e uma necessidade desse extremo. E aí, então, agora veio uma terceira palavra, que é força, mulher forte, corajosa, feminina, para trazer esse equilíbrio de papéis que a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores. E aí depois veio uma quarta palavra que traz, que é a próspera. Então a mulher é forte, corajosa, feminina e próspera. Em todas as áreas, não é só financeira, mas Sim. inclusive financeira. Sim. Então nós somos maravilhosas, a gente vai lá, vende muito, a gente vai lá, entrega muito, a gente vai lá, cria coisas novas em todo o tempo. Você sentou perto dessa aqui, você vai ter um negócio novo na ideia, assim. Bora, essa aqui você fala van, ela falou moço. Nós somos fortes, corajosas, mas nós somos muito femininas. Porque precisa trazer esse equilíbrio. Existe um papel determinado. Né? O que a gente quer? Respeito para sentar numa mesa de negócios para falar de finanças se você estudou finanças. E sermos ouvidas e sermos respeitadas. ouvidas e respeitadas. A gente quer sentar numa mesa de negócios, no meu caso, né, na produção audiovisual, que era bem difícil essa questão, de roteiro, onde as mulheres não eram ouvidas. Exatamente. E na produção audiovisual a gente só fazia os estereótipos, né? Figurina, maquiagem. Não, a gente tem mulher que trabalha com mecânica, com elétrica. E ela é feminina. Sim. Né? Então, tá vendo? É tudo um equilíbrio. A vida é feita de desequilíbrio para o crescimento. Eu foco numa área, eu desequilibro as outras. Exato. Aí eu vou de novo, aí eu desequilibro aqui. Aí eu vou e eu tenho que encontrar esse balanço. Nós estamos nesse momento agora. Exatamente. Sim. Então, você imagina uma questão. Para a mulher já tem essa dificuldade que nós estamos nos encaixando de uma certa maneira, tentando encontrar esse equilíbrio, sair dessa energia masculina, porque pesa. A gente fica irritada, a gente fica... Né, porque nós estamos fora do nosso papel. Lugar. E pensa ainda a mulher madura. Eu vejo isso. Imagina. Principalmente lá na minha página, né, gente? Vocês sabem disso, a gente conversa muito sobre a questão da maturidade, porque, além de ser mulher, a maturidade até pouco tempo também era invisível. Você fica mais velha, já tá fora, já esteticamente já não é mais atraente, não produz, não arruma mais trabalho. Tem essa questão que pesa. Então, assim, é uma reconstrução. Opa, não, calma. Pelo contrário, eu tenho mais experiência, eu tenho mais sabedoria, eu tenho muita energia, ainda posso fazer, a gente enfrenta as questões de hormônios, que é o que eu estou enfrentando agora, por exemplo, mas isso não nos desmerece, isso faz com que a gente tenha um novo momento. Então, é uma outra fase que nós estamos, dessas mulheres que estão chegando nessa fase, mas ainda aí, ó, ativas. Ou, às vezes, se divorciando, querendo um novo relacionamento, às vezes, reconstruir o próprio casamento. Enfim, então, a mulher, ela já tem essa questão. Jovem já tem essa condição. E quando chega na maturidade? Por isso que esse universo 50 mais, ele tá tão forte, porque a gente precisa ser vista, ouvida pela mídia, pelo mundo corporativo, pela sociedade. A gente precisa se ver. Mas a gente precisa se amar, se cuidar, ter um olhar assim, olhar no espelho e falar assim, não, cara, eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu amo esse processo que eu estou vivendo. E não se comparar com outro momento, com outras mulheres em outros momentos. Mas, esse é o grande desafio. Vem de você. Vem, sempre. É de dentro para fora. É igual na comunicação. Eu tenho que primeiro, ou para vender. Você vai vender os produtos do Evolure se você não acredita? Exato. Eu vou vender para você um programa onde eu vou te desenvolver na comunicação se eu primeiro não acredito. Então, primeiro eu preciso acreditar que eu tenho ainda potencial, que eu tenho... Como que eu testo isso? Eu tenho que viver mínimas experiências para reforço de habilidade. Que é o que eu sempre falo. Testa uma conexão nova. Tenta um jeito de conhecer uma mulher nova. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. A Agatha sempre, desde pequena, já atenta para... Não, eu quero aprender. Pensa aí. 5 pessoas que a gente convive hoje. 5, tá? Pega os resultados dessas pessoas. Soma os resultados delas. De 0 a 5, que nota você dá para essa primeira pessoa que você pensou? Soma, divide por 5. Essa nota é sua. Sim. Se você assustou, bora pedalar para novas conexões e parcerias. Por que essa nota é sua? Porque de acordo com a sua percepção... Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você pensa igual, você fala igual, você... tem possibilidades iguais. Mas então o que você está dizendo? Eu largo os meus relacionamentos antigos e agora rompo com todo mundo? Não.
Você continua amando, mas avança em novos relacionamentos. Procura novas conexões e novas parcerias. E é o que a Agatha falou. Venho, cresço aqui, nossa, expando a minha consciência em pensar diferente aqui e ainda posso vir e contribuir com esse núcleo aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive, você querendo ou não. E eu acredito muito esse nisso. exercício de Eu você fazer a média, a gente faz nos programas lá do clube, dos treinamentos, assim, as mulheres ficam chocadas, elas falam, não estou acreditando. Eu tenho alguém que é muito referência nessa área, assim, de grana, por exemplo, de prosperidade financeira no trabalho, mas ela é nota 2. Você não vai romper com esse núcleo, como eu falei, mas você precisa criar outros e aumentar essa média. E aí você pode vir e ainda contribuir. E de inspirar. convivência mesmo, né? São novas conexões que você precisa criar, mas não é só, eu fiz uma nova conexão, eu conheci, eu desenvolvi amizade, mas você conversa com essa pessoa. Não, é a média das pessoas que você convive, Convive. né? Porque É, ó, influencia. convive. É, Vive. E é, viver é comer o sol junto, né? exatamente, exatamente. E aí, Paty, eu queria pegar sobre o que você está falando da mulher madura. E, assim, a mulher madura em relação ao autocuidado, como você Sim. falou, né? É diferente. Ah, porque o corpo é diferente, porque agora eu não sou mais daquele jeito. Então, assim, eu não sei por qual motivo, assim, eu fico tentando, agora abrindo o coração mesmo, tentando pegar ali a base, Hum. quando eu criei a Evolure, o motivo real de eu ter feito uma marca que se conecta e conversa com a mulher madura. Uhum. Assim, de verdade, eu também ainda não falei sobre isso. Eu não sei porque eu tive um olhar direto para a mulher madura. Talvez pelo fato de eu conviver, né? De eu Sim. ter essa média de pessoas que eu convivo, que são mulheres mais maduras. Mas uma coisa eu tenho certeza: sempre foi para ter um produto, né? E uma comunicação, não é só o produto, tem muito mais que isso, tem um propósito também muito forte, do autocuidado e da gente se olhar de uma forma natural. A gente se cuida, a gente se ama, a gente, né, cuida da nossa pele, cuida do nosso cabelo, cuida do nosso corpo, mas de uma forma que seja natural, não toda botocada, não toda cheia de coisa, e mesmo porque essa não é a realidade de mais de 90% das Sim, mulheres. Sim. sim. O que a gente vê na internet, o que a gente vê né, em todos os meios de comunicação dessas mulheres todas plastificadas, é menos de 10%. Sim. Né? É. 90% somos nós mulheres, Claro. Uhum. aqui com a nossa Exato. pele toda cheia de poro, com manchinhas, Sim, né? O sim. nosso corpo que tem os nossos defeitinhos ali, mas que a gente precisa aprender a se amar, a se Sim. respeitar, sabe, a se enxergar de uma forma bonita. Então, assim, o que a gente estava conversando no caminho também, né, Lilian? É assim, quando a criação da Evolure foi trazer um skincare, um tratamento diário para a pele, com produto com teste de eficácia, com produto que de fato funcione, mas essa é a parte mais rasa do que a Evolure traz hoje, né? Do que a gente oferece. Porque eu entendo que muitas mulheres, de repente, estão passando por alguma situação, problema dentro de casa, problema com relacionamento, problema no trabalho, quer mudar, quer uma mudança, quer, sabe, sair ali, de repente, do estilo de vida que ela tá e não sabe por onde começar. E por que não começar com um autocuidado de fora para dentro, que a gente estava falando lá no carro, Uhum. de forma bem fluida, batendo É. papo mesmo, cuidando da sua pele. Ou um corte de cabelo, né? Por que não? Alguma coisa que seja superficial, talvez, mas com esse cuidado diário. Ah, cuido da minha pele. Agora eu vejo a minha pele mais bonita, agora eu me olho no espelho e eu estou me sentindo mais bonita. E isso começa a ressoar, que fala, né? É. Começa a ressoar Sim. para dentro, Uhum. e aí você começa a se enxergar
bonita por dentro também. Sim, E aquilo faz com que você comece a ter coragem, autoestima sim. e, de repente, ter uma mudança de vida mais profunda. Buscar um terapeuta, buscar uma atividade Sim, física Sim, e, de repente, mudar de vida, mudar de casa, mudar de país, por que exato, não? é. Mas é isso mesmo, Agatha, é a história das gavetas, de arrumar as gavetas para você Sim. arrumar a sua vida. A vida, ela é movimento e ela reside nos detalhes. E assim, o que eu achei muito interessante, eu tô falando também de coração aberto, quando você até me apresentou a Evolure, porque assim, olha, gente, sinceramente, não é brincadeira a gente chegar numa certa idade, e você perceber que você está passando por muitas mudanças. Eu falo isso por mim, eu falo isso por todas que conversam comigo na minha página. É um momento muito diferente mesmo. Tanto fisicamente, porque o seu corpo muda, sua energia muda, você precisa de mais recursos, você precisa se alimentar melhor, você precisa se cuidar melhor. E aí, infelizmente, nós temos ainda a referência da mulher jovem, que a beleza está na mulher jovem, ou a vida parece que ela só ressoa para a mulher jovem, que não é verdade, mas é isso que tentaram nos mostrar até pouco tempo, ou ainda nos mostram. E de repente você se vê no espelho diferente. Então, assim, por mais que você ache, ah, não, mas passar um crime, mas é o momento que você está com você. Você está se olhando, você está se cuidando, aquele momento de viver o agora. Então, o autocuidado, eu acredito que ele implica em muitas coisas e eu prego muito isso. Então, você se exercita, que é fundamental, não tem como escapar, beba muita água, aquele beabá básico. E se cuide sim, cuida de você. Não, mas eu não vou ficar como eu era antes. Claro que não, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você aprender a se ver bem do jeito que você é e se amar e se ver bonita na sua maturidade. E daí pra frente, gente. sim. Muitas falam, ah, mas eu tô sofrendo, mas tá ruim. Calma, respira, tá tudo bem. Vamos começar aos poucos. E quando você falou pra mim, olha, eu quero trabalhar com a mulher madura e elas vão ser a cara da marca, mulheres reais, eu falei, poxa, que maravilha, gente. Porque, cara, Sim, são as mulheres reais que vão estar são. lá. Sou Sim, eu, a minha amiga, a minha prima. E a gente tem que se ver, tem que ter mais referências de mulheres maduras sim. Isso. atuando em todas as áreas, Foi, como é, líderes, como empreendedoras, como na beleza, usando lingerie. sim, sim, Meu, sim. cara, usando biquíni porque nós estamos aí. Quando eu pensei na marca, na criação da marca, eu já visualizei um Instagram, que eu falei, né, Paty? Com fotos de mulheres normais. Mulheres Porra, reais. porque. Em nenhum momento aquela mulher, aquela modelo. Não, eu quero Sim, olhar, eu nada quero ver assim, contra as nossa, modelos, né? Mas. assim, mulheres reais. E hoje, se você entrar no Instagram da Evolure, né, a gente fez um evento, a gente estava lá junta, promovemos, né, uma campanha Seja Você Também uma Modelo 50 a mais. Clientes Evolure foram lá para fotografar. E foi uma delícia. Foi. Foi bem gostoso. E aí elas ficaram todas, né, mas eu não sou modelo. Mas É é, exatamente por isso. é por isso, porque, né, somos a maioria, não somos modelos. E elas amaram ser protagonistas, né? É É. uma delícia a gente se ver, na verdade, a Foi. gente se sentir valorizada, a gente se sentir querida. E essa dinâmica que vocês fizeram no evento fez com que, às vezes, é só o que a gente precisa como mulher. Às vezes é só o que as pessoas precisam. Eu vivo isso de cara, assim, todas as vezes que eu encontro. São mulheres bonitas, incríveis, inteligentes, talentosas, mas que às vezes precisam só de alguém vir e falar assim: ei, eu acredito em você, Sim. bora. Vem fazer a foto do Evolure pra mim, vem participar do vídeo pra mim. Mas eu não sou. Sim, você. E aí você chegou lá, você viu, as mulheradas saíam do banheiro transformadas. É Quem verdade. é você que eu não vi que você estava aqui? Ai, Sim, foi eu estava. gostoso. Então elas foram pensadas. Às vezes é só isso que a gente precisa, de alguém que olhe pra gente e fale: cara, como assim você não tá vendo? Que às vezes tá tão tumultuado, a gente tá com os olhos embaçados aqui, tá muito tumultuado. Às vezes você só precisa de alguém que fala assim: ó, eu acredito em você, vamos Exato. lapidar algumas coisas aí, mas ó, vai dar bom esse negócio. Uhum. Tive uma aluna também essa semana, eu só fiz um apontamento com ela. Até a minha equipe falou: não, você fez. Eu falei: não, eu não fiz nada. Ela falou: não, você fez. Eu acreditei nela. Sentei, coloquei ela aí de um lado, ela travou num primeiro, ajustei ali. Depois, um avião que eu não consigo segurar. Ela vai começar o programa dela agora. Que legal. Ela só precisava de alguém que ajudasse ela a ver.
Então, a Evolure acho que vem para isso também. Eu assim, eu não sei, gente, tá pipocando umas ideias Ah, aqui. lá vem. Tá vendo? Não falei? Tá Falei, pipocando umas falei, ideias eu falei. aqui. Eu não sei, mas eu acho que esse trio aqui, Eu falei. ele completa uns pilares legais para um próximo evento, hein, meninas? Claro! Vai, Paty, fala. Vamos! Quando? Assino Não agora. sei, me deu um estalo aqui, não sei. Vai ter mulher? Vai ter muita mulher real, Vai ter possibilidade da gente se melhorar e se desenvolver? com toda certeza. Já tô lá. Já? Eu super topo. Topa? Eu super topo, gente. Eu acho, hein? Sabe por quê? Porque eu acredito que às vezes isso que a Lilian falou, uma coisinha que você Só. faz Nós não precisamos de muita coisa. pode mudar muita coisa lá na frente. Muita. Então, assim, isso que a Lilian fez com a aluna dela, às vezes, um exemplo que eu coloco lá no Sim. Stories de uma mulher que começou a estudar a faculdade com 50 anos, uma outra vira e fala, poxa, ela fez, eu também quero. Aham. Um evento que a gente fez que ela se viu bonita, falou, caramba, cara, eu tô aqui ainda. Uhum. A gente pode transformar muita coisa. Verdade. Para nós, para elas. Promover essas referências que a gente está precisando. É. É uma forma de acelerar essa construção que a gente está dizendo que já avançamos, mas ainda tem muita coisa para a gente avançar. Eu falei do papel social nosso aqui, Sim. né? Sim. Então, de certa forma, e pensa que a gente não tem os Golias? Usa o quê? Os Golias, Golias. os gigantes, sim. tem. E eu vou te dizer que depois do Golias veio Saul, que veio mais difícil ainda, Sim. um obstáculo mais complicado ainda, mas aquele lá foi preparando a gente para algo novo, maior ainda. Uhum. Então, a gente vai criar esses lugares de destaque. Quando eu tô lá na frente dizendo, ei, vem falar aqui um pouquinho de você comigo. Ai, mas eu não sei falar. Eu te ensino. Sim. É a minha especialidade, eu ajudo você. Ó, tem um roteiro básico aqui, tem uma estrutura básica, vem cá. Aí eu promovo essa experiência de vem ver, se ver linda, vem ver, se ver, vem ouvir histórias e ver mulheres que já avançaram, mesmo na melhor idade. A gente vai colocando esses lugares de referência. Então aí a rivalidade vai caindo mais Sim, ainda, porque sim. tem mais mulheres fazendo. Então tem Sim. lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para você. Para todas. E olha, gente, não vem com essa história tipo, mas falar é fácil, para você é fácil, porque você. Não, todas nós temos as nossas batalhas. Todas nós temos os nossos altos e baixos. Cada uma está vivenciando um momento, a gente vê o palco, mas a gente não vê os bastidores. Exato. Então, nós também temos as nossas dificuldades, só que nós estamos caminhando. Então, por mais que você fale, não, mas não espere o momento ideal, o cenário perfeito, porque ele não existe. Existe aquilo que acontece ao agora. Então, é você estar aberto e se permitir. Que, inclusive, para mim, é super complicado gravar. É super complicado ainda fazer um story. É super complicado. Foi muito. Agora, claro, com alguns tá ficando um pouco mais fluido. Mas assim, ainda no começo, não, você tem que fazer story, você tem que aparecer, você tem que fazer post, você tem que fazer conteúdo. E é você que tem que aparecer na frente da sua marca, porque pessoas se conectam com pessoas. Para mim foi extremamente difícil e eu tive muita força quando eu fazia uma postagem, eu abria a câmera, eu gravava 15, 20, juro, eu gravava sei. 15, 20. Aí eu ia salvando, deletava, aí depois eu achava um story de 1 minuto. E aí, assim, vinham amigas. Amiga, você falou super bem, sabe? A Paty, amiga, seu cabelo tá bonito. Porque a gente olha todos os detalhes. A gente olha, nossa, gente, aí eu olhei pra lá, ficou feio e tal, que não sei o quê. Então, assim, ninguém sabe o quão desesperado você tá ali na hora que Cada você um gravou. tem a sua. E aí vem um monte de amiga, né? Aí, assim, é maravilhoso, né? Ai, amiga, você falou bem, então assim, a gente fica, ai, nossa, então acho que eu vou gravar um próximo. Mas não é As minhas fácil. alunas do Clube do Vídeo, nós tínhamos um combinado. Porque, assim, todo mundo tinha medo de vir para essa exposição e ser chamado de blogueirinha. Ai, tá virando blogueirinha. E a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem isso de forma pejorativa. Se você for olhar com empatia e cuidado para essas pessoas, geralmente são as pessoas que gostariam de estar fazendo o que você está fazendo e não tem coragem, não tem segurança Sim. e confiança de fazer. Então, ela não consegue fazer, ela vai meter a mão e a fala no seu. E vai dizer, não tá bom. Né? Então, quem são as pessoas para quem a gente vai dar ouvido para nos Exato. construir? Presta atenção nisso, isso é importante na sua trajetória.
Não é todo mundo que tá torcendo mesmo para você. Escolhe o teu caminho e vai, continua fazendo. E toda vez que uma era chamada de blogueirinha, ela vinha no grupo de alunas e a gente botava figurinha de champanhe. Então nós trouxemos um olhar legal para quando você fosse. Aquela mesma história. 3 coisas para quando você vê e vai fazer um vídeo seu. 3 coisas de algum exercício novo que você fez que você ainda está melhorando. O que deu bom aqui primeiro? Depois eu vou ver um passo para melhorar. Exato. E a gente chamava e falava, que bom, chamou de blogueirinha. Aí você vai lá, faz um vídeo para ela só no particular e responde que não é blogueirinha, não. Você fala, ai, obrigada. Mas deixa eu te contar, aqui é blogueirona. Aqui é conteúdo, aqui é inspiração, aqui você sai, no mínimo, pensando em algo melhor para tua vida e para o teu negócio. Tá bom? Beijo. Tchau. Tá certo, exatamente. É o poder que você dá pro outro, né? Sim. Exatamente. A ofensa só se estabelece quando o ofendido aceita. Não, faz parte. Não é? E diz mais sobre ele. Da mesma forma, quando você Exatamente. desceu lá e me elogiou, me disse muito sobre você. Quando você fala de mim, Claro. mal, Sim. você também me diz Sim, muito mais sobre você do que exatamente. de mim, Sim, de sim, verdade, é né? verdade. Então, e é um desafio. A É gente um segue desafio. toda hora. Mas como a gente avançando. gosta de desafio, Sim. então aqui, ó, pra finalizar, que nós já estamos na reta final Jura? já. Gente, passou uma hora, meu Juro! Passou uma hora. Quero mais, Paty. Vamos fazer um próximo, porque o papo é muito bom. Sim. Ficou aqui, vamos deixar registrado que nós vamos fazer um próximo evento. Nós 3, vai ser muito gostoso. Nós vamos ser Você será convidada a ser a protagonista dessa história. Evento sem ter o protagonismo dos É. convidados não tem evento, Não é. né? Não é evento, E aí não. nós vamos linkar as 3 propostas que nós falamos por hoje, que vai ser parceria e conexão, protagonismo e autocuidado. Ai, que delícia! Perfeito, adorei. Adorei, Eu também. adorei, é Você isso. acha que eu vendo? não vou querer voltar numa mesa dessa? Ah, Sai com melhor certeza. quando eu vim pra cá, gente. Tá brincando? Só tem boas ideias. Muito bom. Gente, eu amei de verdade o nosso papo. Muito gostoso. Acho que até nós conseguimos manter assim, né? Sim, foi bom, foi Trazer bom. bastante, aprendi muito com vocês. Foi uma troca muito gostosa, como sempre. Espero que nós tenhamos mais oportunidades de estarmos juntas. E olha, gente, não esqueçam que a Lilian está no nosso portal. Se você ainda não conhece o nosso portal Cinquentando, vai lá, tem muita matéria boa. Essa mulher poderosa falando de comunicação oratória, tudo para você poder melhorar. Tem a Evolure lá, mostrando todo o poder que tem aí pra gente ficar mais bonito, se cuidar e se olhar com muito carinho. E é isso. Última palavrinha para dar essa. Fechada de ouro? É. A chave de ouro? Agradeço demais, Paty, estar aqui mais uma vez. A gente já é parceira já de vários Amiga. projetos, amiga de evento e do próximo agora. Então, assim, gratidão, uma gratidão enorme que eu tenho estar com vocês, poder compartilhar sempre sobre a Evolure, sobre o propósito da Evolure, sobre essa comunicação com a mulher real, com a mulher madura. A gente, de fato, acredita nisso. E no poder que a gente tem, inclusive, quando unidas. Assim, é sempre o que eu falo, que eu bato na tecla e é realmente o que eu acredito. Maravilha. Também queria agradecer, Patrícia, a Agatha, essa energia toda que a gente tem aqui ainda dos 30 e poucos, né? Eu tô chegando, né? Eu estou quarentando ainda a caminho dos 50 anos. Para mim, você é uma referência. Eu disse para você no primeiro momento também, quando eu te vi subindo com umas pernocas lá naquele palco. Falei, meu Deus do céu, cadê que eu não fui na academia hoje, gente? É uma mulher maravilhosa, uma energia linda. Vai passar por essa fase com tranquilidade, vai ensinar outras mulheres. Eu só digo para você, continue fazendo o que você está fazendo. Não pare. E juntas. Não é? Quero agradecer e dizer, se você tiver o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre o meu conteúdo sobre comunicação, posso falar o meu @, Por Paty? favor. Tô lá no Instagram e todas as redes com a mesma identificação. Lilian Vieira e o numeral 7. Tô esperando você. É isso. Quem gostou, deixa aí o seu like, com certeza foi um papo muito bom. Compartilha com as amigas, vamos trocar essa experiência, vamos seguir nessas juntas. Acredite no seu potencial, acredite em você. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Estamos aqui para poder fazer essa troca e juntas a gente vai bem longe e melhor. É isso, até uma próxima. Obrigada. Beijo grande.